Bom dia, boa tarde, boa noite. Em Foco está no ar, recebendo hoje o jovem embaixador Matheus Marlisson. Prazer ter você aqui. Obrigado. Obrigado pelo convite. Na verdade, é uma grande alegria, né? Você é friburguense. Sou friburguense. Quantos anos, Matheus? 22 anos. E vamos falar um pouco sobre a sua trajetória aqui em Friburgo, antes de todas essas descobertas que vão ser mostradas ao longo do programa, né? Ok. Você iniciou seus estudos aqui em Friburgo em que escola? Comecei, na verdade, diria, ensino infantil, no Cordoeira, né? Padre Rafael. Mas depois eu fui pro Galdino, IENF, Marcílio Dias e daí Jamil Al-Jaik. Ou seja, só estudou em escola pública? Só pública, né? E quando despertou em você esse interesse por um mundo tão desconhecido que é a América e Londres, né? Acho que isso veio já muito novo. Quando eu tinha uns 9, 10 anos de idade, eu fui fazer parte de uma igreja internacional. E aí eu via pessoas de todos os países e tinham interesse em querer falar inglês, conhecer esses lugares, de onde essas pessoas vieram. Foi aí quando começou a surgir tudo mesmo. E aí foi se aprofundando, crescendo, né? Comecei a ler, a assistir filmes e... Muito autodidata? Bastante. O inglês, como é que você dominou o inglês? Eu aprendi sozinho o inglês. Minha família na época não tinha o dinheiro para poder pagar curso, nada disso, então eu decidi que eu ia aprender sozinho. E aí comecei a praticar primeiro a fala com as pessoas da igreja, né, que eram de vários lugares, né, os pastores eram da Nova Zelândia e da Inglaterra, então eu comecei a praticar ali e com os voluntários que vinham para trabalhar nos projetos sociais da igreja. Foi ali que comecei a praticar a fala. Depois eu comecei a assistir séries, filmes e comecei a querer escrever. Mas também por conta da música, né? Eu gosto de tocar, gosto de cantar. E a música te ajudou nesse processo? Bastante. Quer dizer, a arte é transformadora mesmo. Eu adoro. Você também tem uma experiência na adolescência com teatro? Sim, fiz teatro de 7 aos 14. Então, gosto de música, toco, canto, gosto de escrever, então eu acredito que a arte faz parte da minha vida. Como ator? Sim. Nunca fiz um trabalho muito sério, né? Mas como sério aluno que de você teatro... diz é o quê? Profissional? Nada profissional. Mas sempre gostei de estar ali atuando, trabalhando, né? Junto com os professores, fazer aquelas peças, sabe, de final de ano. Sempre gostei bastante desse tipo de coisa. Algum professor foi emblemático nesse seu processo de descobrir o mundo? Olha, tive alguns professores. Eu não diria um professor, tive alguns professores. Mas uma professora que com certeza poderia dizer que teve um grande impacto, né, na minha decisão de querer sonhar e além, foi a professora Creuza Barros Duarte, né, professora de literatura e língua francesa do Jamil Al-Jaik. Sim, Creuza Duarte, Isso. Uma grande amiga minha de longa data. Um carinho especial para a Creuza, querida. Ela foi uma professora fantástica assim, nesse processo, porque eu já gostava de escrever. E, coincidentemente, eu tive um irmão que partiu muito cedo e que a Creuza também foi uma pessoa assim, muito importante nas opções, nas escolhas, né, dos sonhos. Né? Esse meu irmão, e me emociona falar isso, ele foi aos 17 anos para a França e ela foi uma grande incentivadora, uma grande amiga dele. Foi no concurso? Ele foi para a França? Não, ele foi cantar num coral, né? Na Suíça, e de lá ele enveredou e foi para a França estudar. Então, meu abraço, meu beijo carinhoso para a Creuza Duarte, um exemplo de professora, né? Fantástica. E a gente está precisando de Creuzas na educação brasileira, né? Com certeza. A Creuza, quando foi no meu primeiro ano, primeiro dia de aula dela, né, ela leu um texto meu e se emocionou e me chamou para conversar depois da aula e assim foi indo. Né? Então até hoje a gente tem uma relação muito legal, né? Considero Creuza uma das minhas mães, né? Que eu digo que eu tenho muitas mães, eu considero ela como uma das minhas mães. Fantástica. Isso é muito, muito bacana e muito emocionante. Inclusive ela mantinha contato comigo em Londres. Né? A gente trocava mensagens pelo Facebook. Professora, né, da escola, manter contato com o aluno, né, depois de sair da escola. A professora. A professora, né? A mãe, né? A professora. Fantástico. E aí, na adolescência, você também se manifestou através da poesia. Foi... Na verdade, veio até da infância, né? Sempre gostei muito de escrever. Eu tive uma vida bem difícil, crescendo, e eu gostava muito de escrever.
para poder expressar o que eu gostava, o que eu sentia. De certa forma, eu tinha um pouco de desejo de fazer uma transformação no mundo. Quando eu era muito pequeno, eu gostava de política, bastante de política. Eu usava, na minha época, tinha aquelas máscaras de político, né, aquela coisa toda. Então, como fazia teatro, me interpretava como um político, né, e conversava com a galera. Foi muito engraçado, durante o 4º ano eu me candidatei a presidente de turma, dei discurso político, fiz panfletinho, tudo aquilo, né, panfletinho. E aí eu comecei a escrever, desde ali, né, as coisas que eu via nas mazelas da sociedade, né, as coisas que eu achava difíceis. E depois comecei a fazer poesia, né, e aí comecei a escrever poesia, e não parei nunca mais, né. Então, gosto de escrever poesia, textos longos. E a poesia está em alta. O Brasil vive hoje o grande boom da poesia, né? Depois de tantos anos escondida nas gavetas dos poetas, né? Hoje a poesia está em alta. No ensino médio, você começa a sonhar com a possibilidade de sair do país? Sim. Na verdade, isso vem no final do ensino fundamental, assim, meado do ensino fundamental. Eu comecei a ver que eu era uma pessoa que sonhava, e que sonhava além. Muita coisa já tinha acontecido na minha vida, e eu decidi que eu queria ir além daquilo que eu já tinha experimentado. Então, no início do ensino médio, eu queria ir para a Força Aérea, porque eu queria ganhar dinheiro para poder cobrir minha educação superior, né? Minha família não ia ter dinheiro para me ajudar, então eu comecei a estudar bastante matemática e língua portuguesa. Muita gramática e outras coisas relacionadas à poesia, literatura e esse tipo de coisa. Só que ao invés de eu ter a cabeça completamente focada na carreira militar, eu comecei a me envolver em outras coisas, porque os livros foram me abrindo outras possibilidades. E aí, uma coisa que eu queria ser sempre, mas não entendi o que era um internacionalista. O que faz o internacionalista, né? E daí eu comecei a pesquisar sobre relações internacionais, sobre esse tipo de coisa. E foi quando eu decidi que realmente talvez o mundo fosse a minha casa, né? Onde eu queria morar, habitar, conhecer outras culturas, outras línguas. E com que idade você faz a primeira partida para fora do país? 18. Com 18 anos. Isso. Você fez vestibular. Então, eu estava... Eu sei que você passou para 13 universidades. Foi 13, né? A primeira opção sua era Relações Internacionais? Foi. Eu passei para a RI ainda no 2º ano. Eu queria me candidatar já e sabia quais eram as minhas possibilidades. E com 18 anos, né, o sistema permitia que você ganhasse o certificado de ensino médio e fosse para a universidade. Aí eu passei para Relações Internacionais. Só que eu queria terminar o ensino médio da maneira correta, sabe? Fazer até o 3º ano mesmo, porque eu fui a primeira pessoa da minha casa a terminar o ensino médio. Então, para mim, era uma grande coisa. Eu tinha que fazer aquilo, né? Sua mãe não tinha ensino médio? Seus avós não tinham ensino médio? Não. Né? Nem minha mãe, nem meu pai, nem meus avós. Então, eu sentia que eu tinha que ser pioneiro naquilo, fazer um marco naquela coisa. E aí foi quando eu já queria Relações Internacionais, e aí soube do programa Jovens Embaixadores, né? Foi quando eu viajei pela primeira vez, e aí foi uma abertura de horizonte. E aí você passa para Jovem Embaixador e vai para os Estados Unidos. Para os Estados Unidos. Estados Unidos. E nos Estados Unidos você conhece a Casa Branca? Conheci a Casa Branca, Departamento de Estado, fui para a sede da Microsoft, né, da Boeing. Foi fantástico, foi um programa que realmente me mudou. E você fica quanto tempo nos Estados Unidos? É um programa bem curto, são 3 semanas e meia. Mas são 3 semanas com uma experiência muito forte, muito intensa. A gente fica num hotel em Washington, né, Washington DC, depois a gente vai os alunos são divididos para alguns estados, no meu caso, eu fui para o estado de Washington também, né, o nome também é Washington, a gente fica em Seattle, né, e Seattle é um boom, né, do Nirvana, de outros guitarristas, da música, da tecnologia. Fiquei com uma família super inteligente, né? A mãe estudou francês, o pai era cientista da computação. Fantástico, assim, realmente. Para mim foi uma experiência que não teria como ter tido aqui no Brasil. E aí eu voltei cheio de gás.
Eu vou pedir licença a você, vou chamar os nossos intervalos comerciais e voltamos em instantes com Em Foco. Eu vou vender, eu vou comprar, vou alugar. O que é meu tem que durar, valorizar. Só na Predial posso confiar, tem tradição. Predial Primos Imóveis. Invista na qualidade de vida de quem você ama. A Pousada Outono trata com muito carinho e respeito aqueles que passaram a vida toda cuidando de você. Com uma equipe altamente especializada, oferecem aos idosos atividades terapêuticas e de lazer em um ambiente acolhedor, cercado pela natureza. Pousada Outono, o melhor em hospedagem e cuidados para a terceira idade. Estamos de volta entrevistando o jovem embaixador Matheus Marlisson. Olha, esse primeiro bloco já foi de emocionar, porque você tem uma história muito bonita, né? Eu tenho certeza absoluta que o telespectador que está lá sentadinho no sofá está mexido, né, com essa história. Um menino que sai do Cordoeira, que estuda em escola pública e que no final do ensino médio vive essa experiência de ser jovem embaixador do Brasil no exterior, né? Só isso já enche a gente de orgulho. E aí você fica essa temporada nos Estados Unidos e retorna para o Brasil. Retorno. Então, eu fui em janeiro, né? E aí eu voltei para o Brasil para... Em que ano isso? 2014. E aí eu volto para poder terminar a escola. E terminei o ensino médio aqui. No Colégio Estadual Jamil Ojaik. O Jamil Ojaik, né? Terminei o ensino médio lá. E na metade do ano, foi quando eu voltei para o Brasil, eu tinha tido uma experiência tão fantástica nos Estados Unidos. A casa que eu estava morando era um pouquinho acima da Universidade de Washington. E aí um dia eu peguei a bicicleta e desci, né? Meus pais hospedeiros me deixaram passear e tal. E eu desci e bati de frente àquele prédio fantástico daquela universidade, os alunos saindo, comendo, conversando, falando de política, economia, várias coisas que eu sempre quis fazer, né? Para mim, a educação era a prioridade. Eu vim de uma casa que as pessoas não tiveram a educação formal e eu queria ter uma educação de qualidade, né? Se é para ter educação, eu queria ter a melhor. E aí, quando eu vi aqueles alunos conversando, eu fiquei, assim, fascinado pela universidade, pelo jeito que a universidade era feita. Aí eu voltei de bicicleta para casa e perguntei para minha mãe hospedeira, né, Elizabeth. A gente mantém contato até hoje. E eu falei para ela, como é que eu faço para estudar nos Estados Unidos? E ela explicou o processo. Para mim era muito louco, era muito diferente, muito difícil. Mas eu decidi procurar as possibilidades para ir para os Estados Unidos. Eu sabia que tinha alunos brasileiros que tinham ido, jovens embaixadores inclusive, que estavam em Harvard e Yale, as melhores universidades do mundo. E eu pensei, se eles podem, eu também posso. E foi quando eu procurei uma bolsa chamada Oportunidades Acadêmicas, que me pagaria todo o meu processo de candidatura. E na metade do ano, eles me recomendaram tirar um gap year, que é tipo um ano sabático, para eu poder ter uma experiência diferente, ter um currículo mais enriquecedor, porque para entrar na universidade no exterior é completamente diferente daqui do Brasil. E eu decidi me arriscar nisso. Eu sabia que eu ia viver um ano fora, né? Que era o que eu estava tentando, e que talvez eu perderia o meu lugar na universidade pública, que eu tanto estudava para conquistar. Mas era uma aventura que valeria muito a pena. E aí eu me candidatei para um estágio em Londres, né, através da igreja para a qual eu já participava, lá no Cordoeira, e fui aceito para esse estágio. E fui morar em Londres durante um ano, trabalhando como agente social, líder de jovens. E isso depois de terminar o ensino médio? Isso, terminei o ensino médio em dezembro de 2014. Em janeiro de 2015 eu já estava chegando em Londres. Então foi um baque muito grande, assim, na minha cabeça, né? Um baque para bom, né? Para bem. Pro bem, E foi fantástico, porque antes eu tinha ido para os Estados Unidos, então eu tinha uma ideia do que era o exterior. Depois eu fui para Londres, que é completamente diferente de qualquer coisa que você pode imaginar. E em Londres você, inclusive, cursa teologia? Então, era parte do meu estágio, né? Fui trabalhar para uma igreja e uma coisa que eles exigiam é que nós estudássemos
teologia e trabalho com jovens, né? Trabalho juvenil. Então eu fiz 1 ano de teologia sistemática e trabalho juvenil. E trabalhou como voluntário. Trabalhei como voluntário, uns 12 meses lá. E como é que é essa salário. experiência de trabalhar como voluntário num país como Londres, Foi louco primeiro, Inglaterra? Né? Foi muito bom. Foi São muito realidades muito distintas do que você viu aqui no Brasil, da realidade com a qual você conviveu no Cordoeira, né? Era completamente diferente. Primeiro que eu trabalhava diretamente com pessoas, né? Eu gosto muito de lidar com pessoas, trabalhar com pessoas e, de alguma maneira, impactar a vida delas. Porque pessoas fizeram isso na minha vida. Então, meus professores tiveram esse trabalho de mudar a minha vida. Algumas pessoas que surgiram na minha vida, né, com os meus avós, tiveram essa função. Então, eu queria levar isso de volta, de alguma maneira, para a sociedade. E lá era exatamente esse trabalho que eu fazia. Só que era diferente, é uma outra cultura, uma outra língua e é uma outra maneira de se pensar. Então eu tive que criar relacionamentos. Sendo brasileiro, isso facilitou bastante, porque eu sou comunicativo, conseguia pegar... Já tinha domínio da língua. Eu já falava inglês. E uma coisa que foi muito, muito legal é que, por exemplo, o brasileiro não dá só o café, né? Eu trabalhava no centro comunitário, as pessoas faziam café, qualquer um podia chegar e pedir um café, ou uma torrada, ou um chá. O inglês toma muito chá, de graça, e essa pessoa ia receber. No meu caso, eu dava o café e sentava e conversava com as pessoas. E isso acabou fazendo com que eu fosse um voluntário diferente lá, né? Criei relacionamentos, fiz amigos e foi fantástico, assim, eu realmente me imergi na cultura. E o teatro, a música, te ajudaram? Me ajudaram bastante, bastante. Inclusive, quando eu fui para Londres, porque aqui não dava muito tempo, eu estudava bastante, né, no meu último ano do ensino médio. Eu estudei bastante para os vestibulares no Brasil e para os vestibulares nos Estados Unidos. E lá não, lá eu estudava, mas também estava estudando para ir para os Estados Unidos, mas me dava a possibilidade de ler outras coisas em inglês, né? Porque aí eu também ia aprender mais da língua. Então eu comecei a ler literatura mais ainda, era fascinado, ainda sou por Harry Potter. Então lia Harry Potter, lia filosofia, várias coisas e participava de música, né? Fazia música na igreja. Então era parte do meu estágio, na verdade eu fui para lá inicialmente para trabalhar com música e depois acabei me envolvendo em todos os outros trabalhos. E deixou aqui uma família? Deixei. Deixou para trás uma história e uma família? Deixei a minha família aqui. O meu avô já tinha falecido, né, quando eu tinha 13 anos, mas eu morava com a minha avó, uma tia e meu irmão mais velho. E os deixei para seguir seus sonhos. Foi bem difícil, na verdade, né? Eu sempre quis ir para fora, sempre quis. Eu sempre quis morar fora. No sentido não de abandonar minhas raízes e nada disso, mas para conhecer, né? Explorar uma nova possibilidade de mundo, de vida, de indivíduo, né? Saber quem eu sou mesmo como pessoa. E aí, quando eu decidi ir embora, tiveram alguns problemas em casa, algumas coisas acontecendo, e eu cheguei um dia na cozinha e falei para minha avó, não vou mais, né? Não vou mais para Londres, vou ficar aqui mesmo, vou fazer a universidade aqui mesmo. Aí minha avó chorando, né? Começou a gritar comigo na cozinha e falou, você não pode fazer isso. É injusto você fazer isso consigo mesmo. E de repente ela chamou todos os meus tios, né, que estavam lá ao redor, na cozinha, e falou para mim assim, ó, se você abandonar os seus sonhos, vai ser a coisa que você vai fazer que mais vai me machucar, né? E ela acabou me impulsionando a querer realmente ir, né? Então dizer tchau para ela também foi difícil, né? Apesar dela ter me impulsionado. Quanto tempo em Londres? 12 meses. 1 ano de Inglaterra. Um ano. E aí você retorna para Friburgo. Retornei para Friburgo. E com que sonhos dentro da mochila? Primeiro, muito louco o tempo em Londres, porque apesar de eu ter amado Londres, eu percebi o quanto eu amava o Brasil também. Né? O tempo fora te faz realizar, perceber que tem coisas que você nem sabia que você amava tanto assim. E eu voltei com desejo de impactar a vida das pessoas ainda mais, né? Mas também de ter a minha educação, né, no ensino superior, e de alguma maneira poder influenciar nessa transformação da vida das pessoas, seja, né, em qual área que eu vá atuar no futuro, né? Eu penso muito em emergir na política, entrar na política algum dia ou não, mas também na área dos negócios sociais, impacto dos negócios sociais, tanto no Brasil como no mundo. Então, esse ano, fora do Brasil, eu trabalhei com pessoas do Canadá, África do Sul, do Reino Unido inteiro, Estados Unidos, Índia,
Moçambique, trabalhei com pessoas do mundo inteiro. Então eu comecei a aprender e a perceber que o mundo ia muito além da caixinha na qual eu fui criado, né? E muito além de Londres. Então quando eu voltei para Friburgo, eu queria ir para o mundo. E eu, inclusive, escrevi um texto falando sobre isso, né? Que eu considerava o Brasil meu quarto, mas o mundo a minha casa, né? Porque é o quarto, a gente se sente aconchegado. É uma casa cuidado. grande. Uma casa grande. Bem grande. Uma casa muito grande, cheio de irmãos. Cheios de irmãos, de cômodos, de salas, de armários, línguas. de porões e sótãos. A serem explorados. Com certeza, com certeza. Vou pedir licença mais uma vez, chamar o intervalo comercial e voltamos em instantes de Com em Foco. Conheça a Espaço Decor e deixe a sua casa como você sempre sonhou. Na Espaço Decor, você encontra móveis de primeira linha, qualidade e variedade em sofás e muito mais. Produtos sob medida para valorizar cada ambiente da sua casa. São mais de 500 metros quadrados de opções para você. Pronta entrega e montagem rápida em toda a região. Espaço Decor. Móveis que decoram a sua casa. Para baixar o aplicativo da TV Zoom, entre na Google Play se o seu dispositivo for Android ou na App Store se você estiver usando o iOS. No campo de busca, digite TV Zoom e ache o nosso ícone. Clique no botão para baixar e aguarde a instalação. Pronto! O seu aplicativo TV Zoom já está pronto para você usar. Abra o aplicativo e veja o ícone ao vivo. Clicando nele, você assiste a nossa programação em tempo real em qualquer lugar, 24 horas por dia. No ícone Vídeos, você assiste matérias do Zoom TV Jornal e programas exibidos durante a semana. Em Notícias, você confere informações sobre o mundo, Brasil e Nova Friburgo. E no botão Envie, você pode nos enviar fotos e vídeos diretamente do seu celular ou tablet. Baixe agora e descubra muito mais opções no seu aplicativo TV Zoom. Estamos de volta com o jovem embaixador Matheus Marlisson, um friburguense que desafiou todas as possibilidades, né? Você volta para o Brasil depois dessa rica experiência e retoma a possibilidade de fazer uma graduação em Relações Internacionais, é isso? De início, eu sempre quis economia, né? Sempre quis fazer economia porque eu sempre quis ser político. Né? Assim, sempre, talvez não, mas diria assim, no ensino médio, no primeiro ano do ensino médio, eu visava muito a carreira política, na transformação social mesmo, fazer algum impacto na vida das pessoas, né? Existia uma... Através da educação? Através da educação também, né? Para mim, eu cresci numa comunidade carente, eu vi pessoas morrendo por conta das drogas, vi uma série de situações acontecendo e estudei escola pública a vida inteira. Existe um abandono muito grande por parte do governo em relação aos professores e dos alunos. Sobretudo quando você cai numa escola americana ou numa escola da Inglaterra. Exatamente. Inclusive, a igreja para a qual eu trabalhei atuava dentro de uma escola. Eu via também a estrutura da escola, né? Então, eu queria voltar, e ainda quero voltar, né, para o Brasil, porque agora eu estou indo para os Estados Unidos, mas eu vou voltar. Espero eu, para agir de alguma maneira aqui, intervir de alguma forma. E eu queria a minha graduação porque eu acredito que para entrar, né, no mundo da política tem que ser... tem que ter um mínimo de formação, né? Sim. Um mínimo, né? Porque como é que você vai, né? Não se exigir pode educação mais aceitar. da sociedade se você mesmo não é educado. Se com graduação tá difícil porque a gente só pega a pereba pela frente, né? Exatamente. Você imagina sem um mínimo de conhecimento. Apesar de eu acreditar que educação vai somente na universidade, né? Acho que tem várias possibilidades. Claro que não. As pessoas são muito inteligentes. Nós tivemos líderes que não tinham formação formal nenhuma e que foram brilhantes. Exatamente. Mas isso cada dia está mais complicado. Mas sem querer cair na seara da política, a gente está no terceiro bloco, a gente tem pouco tempo. Você também faz um trabalho para o Brasa, o que é o Brasa? Então, na verdade eu sou um dos colunistas do blog do Brasa, que é a Associação Brasileira de Estudantes, né? Mas é uma coisa muito assim...
relativo, né? Eu escrevo de 3 em 3 meses alguma matéria para eles, né? E o endereço eletrônico é www... Se não me engano é www.brasinhas.com.br. Brasinhas, né? Mas se não for isso, só procurar lá no Google, Brasinhas. Que aí acredito que vai ser o primeiro. Você também está linkado a um outro projeto grande, né? Um projeto internacional, que é o Mapa da Educação, é isso? Isso, o Mapa da Educação. O Mapa da Educação é um movimento suprapartidário que atua no Brasil. O movimento começou com alunos que queriam mudar a educação no Brasil. Eu sou simplesmente um dos embaixadores do movimento. Então não tem nenhuma atuação direta no que o movimento decide, eu não sou nenhum diretor, nada disso. Mas o que eu faço é interconectar o movimento com escolas e professores e alunos, né? Então, a última vez que eu tive mais ativo no Mapa, porque nos últimos 6 meses eu não pude estar ativo porque eu estou indo embora do Brasil, mas foi exatamente fazendo uma pesquisa sobre a qualidade da escola, né, como eles veem a escola. E acabei indo no ano passado para o Fórum do Amanhã, que é um evento que começou ano passado também, lá em Tiradentes, Minas Gerais, que tem como objetivo reunir o que eles chamam de inteligências ao redor do Brasil para pensar um Brasil diferente do amanhã. E lá eu pude estar representando o Mapa, que foi uma experiência fantástica com esses jovens do Brasil inteiro que estão atuando nesse sentido, de mudar a educação, de mudar a forma que a sociedade e os jovens veem o nosso país. Então tem sido muito fantástico fazer parte do Mapa. Agora vamos voltar para não perder tempo. Você voltou para o Brasil, fez vestibular, passou para o IBMEC, para Relações Internacionais. Isso. Cursei um semestre. Passou para a UF. Isso. E os planetas conspiraram. E quando você estava se transferindo para Niterói para fazer o curso na UF, o que aconteceu na sua vida? Já fazia tipo 1 ano que eu estava me candidatando para uma universidade chamada Central College, no Kentucky. Foi 1 ano de processo mesmo, né, de candidaturas, de entrevistas, muitos Skypes, tive que fazer provas, mandar redações. É um processo diferente do processo brasileiro. E eu estava competindo para uma bolsa chamada The Lincoln Scholarship, que é uma bolsa para alunos que querem mudar o mundo, né? Eles chamam em inglês alunos que têm a vontade e a capacidade de mudar o mundo. E aí eu me joguei nessa mais uma aventura e fui escolhido para competir para ganhar essa bolsa, né, como um dos finalistas. E aí eu fui para os Estados Unidos em março, já estava morando em Niterói, já estava tudo pronto para ir para a UF, né? Minha primeira semana, meu primeiro dia na UF, eu estava nos Estados Unidos para poder competir para essa bolsa, competir com outros 29 alunos dos Estados Unidos e do mundo inteiro. Né? Passou? Passei e agora... E embarca quando? Agosto. Em agosto agora você vai para os Estados Unidos de novo. De novo. Fechar esse ciclo da graduação. Isso, que vai ser fantástico, né? A bolsa é fantástica. Ela me dá a possibilidade, eu não vou pagar nada durante meu tempo lá. Tá tudo, né, custeado pela universidade, minha graduação, minha alimentação, moradia, as passagens de ida e volta para o Brasil todos os anos, a universidade vai pagar. Mas eu vou ter uma experiência internacional todo ano, como estágio de verão. Então, ano que vem eu vou estar indo para Guatemala, trabalhar com projetos de educação no chão, na cidade da Guatemala, empoderando jovens que vieram de realidades difíceis, né? Como a sua. Bem parecido, então é bem legal, né? Apesar de eu não ter vindo do lixão. Sim, mas vai ser bem legal porque... Guardadas as proporções. Exatamente, porque são os níveis sociais e culturais bem similares. E aí... São tão pequenos, né? No distanciamento territorial e um abismo tão profundo na acessibilidade. Exato, né? Exato. É uma coisa que eu tenho refletido muito. Exato. Isso é muito triste. Que a gente ainda viva num país onde esse abismo seja tão profundo e a proximidade territorial tão pequena. Para mim, uma coisa que muito me tocou quando eu voltei para o Brasil foi, eu morei em Londres, né? E as realidades são bem diferentes, né? Tem pobreza, tem droga, tem uma série de situações, mas são bem diferentes do Brasil. Sim, com certeza. Quando eu volto para o Brasil, eu volto para Gordoeira, de repente me dá um choque e uma tristeza profunda de ver... Por que ainda não fizeram nada, né? É engraçado que eu fiquei 1 ano fora e eu vi as mesmas pessoas fazendo as mesmas coisas, nos mesmos lugares, as mesmas crianças, vivendo os mesmos estilos de vida. E eu pensei, cara, isso tem que mudar, isso tem que ser transformado, né?
Nosso tempo está esgotado. Daria para ficar aqui uma noite inteira gravando 10 programas com você. Né? Dizendo o nosso orgulho, da nossa alegria, torcendo para que tudo dê certo, e já deu certo, né? E esperando ansioso que você volte o mais breve possível para tentar mudar um pouco. Se Deus quiser. Né? Esse amanhã, que a gente quer que seja sempre diferente. Muito obrigado pela sua presença. Em Foco fica por aqui, voltamos na próxima semana. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.